meus queridos! E aí, todos bem? Vamos despertar o nosso verdadeiro eu? E hoje vamos falar sobre um ponto muito importante do budismo que chama-se revolução humana. Vamos entender sobre isso? Então já deixa aqui o seu like, porque o seu like é um incentivo para nós, para mim, que estou aqui fazendo esse conteúdo, para entender que você está gostando, tá bom? E também se inscreva no meu canal. Se inscreva no meu canal. Se inscreva no meu canal e ative o sininho, porque você ativando o sininho, toda vez que eu colocar aqui um conteúdo, você já vai ser notificado, ok? Então, chama a vinheta! Então, gente, falando sobre revolução humana, antes da gente entrar dentro do conceito do budismo, eu quero ler aqui para vocês o significado do dicionário, o que é revolução. Então vamos lá. Significado da revolução humana, entre outros, significa o ato ou efeito de revolver o que estava sereno, modificação em qualquer ramo do pensamento humano, abandonando ideias e métodos tradicionais para adotar novas técnicas. Olha isso, gente. Então, a revolução humana não é simplesmente você achar que você transformou algo dentro de você. É você abandonar tudo que você tinha como era antes, abandonar aquilo para você adquirir novas técnicas, novos jeitos de ser. Então, dentro do budismo, a gente chama isso de revolução humana, porque a gente começa a fazer a nossa prática da meditação, a gente começa a entrar dentro da gente, a gente começa a observar as nossas ações, as nossas atitudes, e a gente começa a entender sobre nós. E dentro dessa, entendendo sobre nós, a gente vai vendo as nossas crenças limitantes. E aí a gente vai tirando essas crenças limitantes para que a gente possa ser a gente mesmo, da melhor forma possível, da melhor versão que é o El. Falando sobre revolução humana, eu lembro muito do ouro. Nós somos ouro, sabe? Quando o garimpeiro tá lá buscando ouro, ele não encontra o ouro que a gente acha, que a gente vê por aí, né, em joias. O ouro, ele tá em pedra, ele tá petrificado, ele tem sujeira, ele tem barro ali em volta. E aí só um garimpeiro sabe que é ouro. Então ele vai lá, pega essa pedra que tá bruta e vai lapidar esse ouro. E aí quando ele lapida, gente, imagina o ouro, imagina você sendo o ouro. Todas as fases que o ouro passa nessa lapidação para virar uma joia, nessa lapidação, ele tem aí várias fases, e nessas fases é esquentar, jogar água, passar por um ácido, polimento, quebra, martelada, fogo. Então ele passa por tantas fases. E você acha que se o ouro tivesse sentimento, você acha que ele iria achar bom ou ele ia achar ruim isso que ele sente, né? Por essa transformação, saindo dessa pedra bruta e vindo para o ouro da joia. Então, claro que dói. E o que eu tô querendo trazer? Que esse ouro somos nós. Porque a gente sofre para a gente saber quem somos nós. Porque quando a gente é uma criança, a gente tem um papel branco, as pessoas, sociedade, família, vão ali escrevendo nessa folha branca tudo aquilo que a gente é, que a gente tem que ser, que a gente deveria ser. E aí elas imprimem ali também as crenças dela, né? Por exemplo, dinheiro não nasce em árvore, seja corajoso, mas não seja vulnerável. Essas crenças ficam impressas na gente. E quando a gente cresce, a gente pega aquele papel e fala, tá, agora eu tô aqui no mundo, deixa eu ver o que eu tenho que fazer. Aí que você fala, peraí, dinheiro nasce em árvore? Não nasce? Será que não? Aí você começa a se questionar em relação a isso. E aí entra a nossa revolução humana. Então o budismo nos convida a gente a fazer uma meditação, que a gente tem o nosso mantra, que é o Nam-myoho Renge-kyo, e a gente faz essa meditação recitando esse mantra diariamente. E aí é quando a gente começa a visitar a nossa consciência, as nossas ações, e a gente começa a entender que aquelas ações não estão levando a gente para um caminho legal.
Então eu preciso estar transformando, porque eu não quero mais achar que dinheiro não nasce em árvore. Eu quero achar que dinheiro nasce em árvore, que dinheiro é fácil de ter. Então eu preciso fazer o quê? Entender essa crença limitante, jogo ela fora e coloco a crença que a gente chama de, na técnica aí do coach, de ressignificar. Então a gente ressignificando essa crença, eu passo a ter uma outra atitude. Aí eu tive a minha revolução humana. E aí eu passo a ter a minha revolução humana e a ser ouro, como uma joia. Mas qual é a visão da instituição que eu sigo, que é a Soka Gakkai? Ela tem uma idealização da paz mundial, né, que a gente chama de Conselho UFO. Só que para a gente atingir essa paz mundial, eu, Léo, preciso participar de alguma forma, praticando ativamente nesse mundo, para que essa paz mundial possa acontecer. Só que não é o Léo, caso, posso até influenciar o mundo, mas eu começo com o meu mundo. Eu começo transformando a minha vida. Eu começo transformando o mundo que eu influencio, que eu tenho ao meu redor. Aí eu influencio essa pessoa, esse ambiente, esse local de trabalho, essa pessoa com quem eu lido comprando pão. Eu influenciando essas pessoas, eu estou transformando o mundo de alguma forma. Só que antes, eu preciso ter feito essa... Ai, gente, peraí, uma aguinha. Só que para eu fazer essa minha transformação nesses ambientes, eu preciso me transformar. Eu preciso fazer as minhas revoluções humanas. E aí, quando eu olho para fora, eu fiz a minha revolução humana, mas quando eu olho para fora e enxergo que outras pessoas não tiveram, eu vou ajudando essas pessoas a se perceberem também. Essa é a nossa filosofia de vida. Essa é a filosofia do budismo de Nichiren Daishonin e que a Soka Gakkai aqui no Brasil, que corresponde, a instituição que corresponde ao budismo de Nichiren. Gente, só que revolução humana é uma coisa diária, é momento a momento, é você vencer a você mesmo, sabe? É as suas fraquezas, quem você era, aí você vence essa sua fraqueza para que você se torne uma pessoa melhor. É tornar o seu eu melhor que foi ontem, para que você possa ser melhor ainda amanhã. E que cada instante é um desafio no budismo de Nichiren Daishonin, sabe? E a gente entende que não avançar é o mesmo que retroceder. Então, se eu não avanço em nada na minha vida, a gente entende que eu estou só retrocedendo. Então, eu preciso avançar, mesmo que seja um grãozinho de areia, porque muitas das vezes a gente quer olhar para a nossa vida e ver uma transformação extraordinária. Só que também tem aquelas transformações ordinárias do nosso dia, que elas também precisam ser valorizadas. Não quero dizer que o budismo de Nichiren Daishonin seja simplesmente para essas vitórias ordinárias, não. Porque eu não preciso meditar para saber se eu vou botar sal ou não dentro do feijão. Não é assim. Agora, eu preciso entender o porquê que eu não estou colhendo feijão sendo que eu estou plantando arroz. Então, essa é a questão que a gente precisa entender quando a gente está querendo conhecer o budismo de Nichiren Daishonin, tá? Que é essa revolução humana. E o mais importante é imbuir-se de um conhecimento, coragem, para a gente sempre desafiar as circunstâncias que estão ao nosso redor, tendo o autoconhecimento e a meditação. Então, se você se interessar, conheça o budismo de Nichiren Daishonin. Pensa nisso.